Pensa só, uma única e pequena mudança no local onde um imposto é cobrado foi suficiente para acabar com uma das maiores brechas de sonegação fiscal do Brasil. Pois é, hoje a gente vai desvendar a súmula vinculante 48 e entender direitinho como essa regra simplesmente transformou o cenário da importação no país. Vamos nessa? A pergunta que guia a nossa conversa é exatamente essa. Parece até simples demais para ser verdade, né? Mas olha, o impacto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal foi assim gigantesco. Fechou uma porta que permitiu um desvio de milhões e milhões de reais dos cofres públicos. Para a gente entender de verdade o poder dessa solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho que era o problema. Durante muitos e muitos anos, o sistema de importação aqui no Brasil tinha uma falha, sabe? Uma falha fundamental, que era praticamente um convite para a fraude fiscal. E claro, muita gente se aproveitava disso. O esquema era muito bem pensado. Funcionava assim. A mercadoria chegava, vamos supor, pelo Porto de Santos, lá em São Paulo. Só que o imposto, o ICMS, só era cobrado quando o produto entrava fisicamente na sede da empresa que importou. A brecha está aí. Bastava a empresa declarar que a sede dela ficava em um estado com um monte de incentivos fiscais, mesmo que, na prática, a mercadoria fosse toda vendida em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Era uma manobra que parecia legal, mas que drenava a arrecadação dos estados. Bom, diante desse cenário caótico, o Supremo Tribunal Federal teve que agir. E a solução veio na forma de uma regra bem curta, direta ao ponto e com uma força capaz de mudar completamente o jogo: a súmula vinculante 48. O STF, então, criou essa súmula com força vinculante. E o que isso quer dizer? Significa que a decisão não é só uma sugestão, não. É uma ordem, uma regra que tem que ser seguida por todos os juízes e por todos os órgãos do governo no país inteiro. Ponto final. E tá aí o texto, na íntegra, só isso, simples, né? Mas foi demolidor para a fraude. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: o ICMS tem que ser pago no exato momento em que a mercadoria é liberada pela alfândega. Não interessa mais para onde ela vai depois. Chegou no porto, foi liberado o imposto devido ali, na hora. Mas por que uma mudança tão pequena, só no quando e no onde pagar o imposto, foi tão revolucionária? Vamos mergulhar um pouco na lógica por trás dessa decisão, que é bem interessante. O pulo do gato foi mudar o que a gente chama de fato gerador. O gatilho que dispara a cobrança do imposto deixou de ser a entrada no estabelecimento e passou a ser o desembaraço aduaneiro. Ou seja, ao antecipar a cobrança lá para a ponta, para o ponto de entrada no país, a regra tornou totalmente irrelevante qual era o destino final que o importador declarava. A chance de cometer a fraude simplesmente sumiu. E os resultados práticos disso foram impressionantes. A sonegação nesse tipo de operação foi assim praticamente zerada. A fiscalização ficou muito mais fácil porque agora o foco é um só, a alfândega. E para o importador que sempre fez tudo certinho, na verdade não mudou quase nada. A única diferença é que o pagamento do imposto agora acontece um pouquinho mais cedo no processo. Agora vem a parte interessante. Toda regra, por mais poderosa que seja, precisa saber lidar com as situações mais complexas do mundo real, né? E a grande complexidade aqui tem a ver com os contratos de leasing internacional. Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque, em tese, no leasing não existe uma transferência de propriedade, que é o que o ICMS tributa. É só um aluguel. Então, como é que a regra se aplica nesses casos? A resposta do STF foi bem clara. Se for uma operação de leasing de verdade, um aluguel puro e simples de um equipamento que veio de fora, sem nenhuma intenção de compra, o ICMS não deve ser cobrado na entrada desse bem no país. O ponto central aqui é a intenção real do negócio. Os tribunais olham muito além do nome que está no contrato. Eles querem saber, isso é um aluguel de verdade ou é só uma compra financiada disfarçada de aluguel para fugir do imposto? Se o contrato tem umas cláusulas que, na prática, quase obrigam a compra no final, tipo um valor de compra simbólico, aí não tem jeito, vai ser tratado como compra e venda e o ICMS vai ser cobrado. A própria linguagem que os tribunais usam já entrega tudo. A busca é por tentativas de dissimular o negócio jurídico de compra. Isso mostra que tanto o fisco quanto a justiça estão de olho para garantir que o leasing não se torne a nova brecha fiscal da vez. Ok, a gente já entendeu o como e o porquê. A pergunta que fica agora é: para quem exatamente vale essa regra? E a resposta é surpreendentemente simples e bem abrangente.
A súmula não faz nenhuma distinção, não importa quem seja. Qualquer um que traga uma mercadoria de outro país para o Brasil está sujeito a essa cobrança de ICMS no momento da liberação na alfândega. E quando eu digo qualquer um, é qualquer um mesmo. Desde a grande empresa que importa contêineres toda semana, passando pela pessoa física que fez uma comprinha pela internet, até uma entidade que só faz uma importação uma vez na vida. A lei foi pensada para ser universal e fechar qualquer brecha de alguém tentar dizer que mas eu não sou um importador habitual, para tentar escapar do imposto. Certo. Para a gente fechar, vamos organizar as ideias e fazer um resumo da ópera sobre tudo que a gente viu a respeito dessa regra tão importante. Vamos lá, recapitulando os pontos essenciais. Primeiro, a regra de ouro. O imposto é cobrado na entrada, lá na alfândega, simples assim. Segundo, o motivo por trás disso, combater a fraude, de um jeito muito mais eficiente. E terceiro, o grande ponto de atenção, a diferença crucial entre um leasing de verdade, que é isento do imposto, e uma compra disfarçada, que vai ser tributada sim. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Será que medidas que tornam a cobrança de impostos mais rígida, mais eficiente ali na fronteira, podem de alguma forma acabar impactando o dinamismo do comércio internacional? Fica aí o eterno debate entre o controle fiscal, que é super necessário para o Estado, e a busca por um ambiente de negócios cada vez mais livre. É um bom tema para a gente continuar pensando?